Fala pessoal, tudo certo? Pronto para codar? Aqui é o Oli, esse é o canal Journey e hoje a gente está começando aqui uma série de vídeos focado no React Native com Expo, Tamagui, React Query para gestão de estado. É um curso que está ficando muito completo, está sendo bem legal trabalhar nele e eu tenho certeza aí que vai ajudar muita gente a entender um pouquinho, a utilizar. Eu mesmo gostei bastante de estar produzindo ele e tenho certeza que pode ajudar vocês aí também. Acompanhem os vídeos novos que eu estou incrementando o curso, estou construindo ele, já tem muita coisa gravada, mas tem coisa nova vindo. Então já deixa um comentário, deixa o like e não esquece de marcar o sininho para receber os novos vídeos, beleza? Esse é o canal Journey e eu tenho certeza que você vai gostar. Bora pro vídeo. Dando continuidade aqui à nossa aplicação, a gente terminou na última etapa criando aqui, vendo aqui como criar a nova tab aqui, né, nessa estrutura e também vendo como que o layout funciona e como que essas estruturas funcionam aqui em conjunto. Essa pasta de Alf vai ser onde a gente vai construir a tela de login e sign up. Essas duas telas a gente vai estar trabalhando hoje e esse vídeo aqui vai ser focado nelas. Para a gente estar construindo esse novo grupo aqui de rotas, a gente primeiro cria essa pasta, coloca aqui entre parênteses, o parênteses indica que ela é uma rota invisível para o Expo, ela não vai ser usada ali, mas todas as telas dentro dela ainda podem ser construídas. Inclusive a gente já pode até remover esse header right, a gente não vai estar usando, a gente vai deixar o header aqui bem limpinho e agora a gente pode mover lá para o login. Para a gente estar criando o login, a gente vai estar criando a pasta de Alf, onde a gente vai ter dois arquivos aqui. Um vai ser o login.tsx, o outro vai ser o signup.tsx. A gente também vai precisar de um layout.tsx para definir as propriedades aqui dessas telas nessa estrutura nova. Uma coisa importante também é que as telas só são renderizadas quando um componente ele é exportado daquele arquivo. Então a gente vai definir aqui o login. Ele não vai receber nenhuma prop, ele vai só retornar aqui um JSX aqui. Então a gente vai retornar aqui uma view do Tamagui aqui mesmo. E um text aqui, vai. Um text falando qual que é a tela. Login screen. Aqui eu também tenho que importar aqui do Tamagui. Beleza. Aí a mesma coisa, eu vou copiar ele aqui para o signup. Vou mudar o nome aqui para signup. Vou mudar aqui também para signup. Então, com essas duas telas aqui, a gente já tem a tela de login e a tela de signup. Claro que elas não tem nada ainda, mas a gente vai estar construindo aqui o resto aqui desse vídeo aqui, dessa explicação. Então a gente vai estar construindo essas duas telas aqui ao longo da nossa aula. Então aqui eu tenho o export default signup, sem eles ela não funciona, e aqui a gente tem o login. Mas acontece que elas não estão nem sendo exibidas. Por quê? Como ela está em uma outra estrutura e o nosso aplicativo aqui ele está renderizando principalmente aqui o tabs, a gente tem que indicar para ele que agora essa nova pasta aqui, como que ela faz parte da estrutura. E para isso a gente vai estar editando aqui a rota aqui principal, que é o layout. Aqui no layout, lá aquele primeiro template que a gente instalou, ele já vem com essas prévias aqui, a gente não vai mexer em nada daquilo. A gente vai estar mexendo aqui na stack screen. Essa stack screen aqui define a ordem de prioridade. Então, por exemplo, se eu venho aqui e defino que nós temos uma stack screen chamada Alf, nesse ponto aqui, fazer com que o Alf possa ser renderizado. E aí, aqui na nossa estrutura, a gente tem essas duas pastas e tem um layout aqui que é o do app. Esse layout, ele é principal controlador aqui da aplicação, ele que define toda a ordem de prioridade. Então, a gente vai estar copiando aqui essa stack screen aqui, está construindo uma outra, ela vai chamar aqui Alf. Quando eu salvo aqui, ele até traz um alert aqui falando que o Alf Login, Alf Signup são as únicas rotas que são reconhecidas, não existe nenhuma rota nomeada como Alf. E isso acontece principalmente porque no nosso layout a gente ainda não construiu nada. Então a gente vai colocar aqui Tab Layout, a gente vai estar definindo aqui um componente aqui JSX, Export Default Tab Layout, e externando aqui um novo componente. Nesse JSX a gente vai retornar aqui já não vai ser um layout tab, a gente vai chamar um stack. A gente vai retornar aqui um stack, ele é do Expo Router. A gente vai retornar um stack com um stack.iscreen.
igualzinho o que a gente fez lá na outra tela. Esse aqui a gente vai colocar os dois componentes que nós temos aqui. Vou deixar ele até inline aqui, deixa ele na mesma linha, chamado login e sign up. Deixa eu ver se ele autocompleta, não. Sign up. Então, esses dois componentes aqui, eu estou falando que a pasta alf, o que tem para ser renderizado nela são essas duas telas aqui. Um outro jeito aqui que funcionaria, sem ter que definir isso aqui, seria ter um index aqui. O index, por default, o alf, ele sempre procuraria um componente index. No meu caso aqui, eu prefiro deixar login e sign up, que fica mais claro aí o que é cada tela. Porque dessa forma, o Expo não sabe qual que é a primeira tela que tem que ser renderizada. Então eu tenho que explicitamente falar para ele, olha, tem uma stack aqui, stack são telas que se sobrepõem, inclusive stack em inglês é justamente isso, é tipo uma pilha, né, de coisa. Então aqui é uma stack e eu tô falando para ele, olha, tem uma pilha aqui de telas, onde a primeira tela é o login, a segunda tela é o sign up. Quando eu declarei aqui atrás, no layout, que a stack screen para ser utilizada era o alf, ele não estava sabendo o que usar de lá. Então logo que eu coloquei aqui definir, ele já começou a funcionar, tá vendo? Se eu troco aqui o login e o sign up aqui de ordem, põe o sign up no topo da pilha, eu salvo aqui, pá, ele trouxe de novo, vamos conferir aqui, lá no layout base do app, esse aqui. Que quando eu salvo, ele tá atualizando certinho, beleza. Ah, ok, porque aqui, olha, a gente definiu aqui a ordem de renderização, mas a gente tem aqui o initial route name. Esse initial route name é qual é a primeira rota que o Expo vai estar olhando quando a página for, quando o aplicativo for carregado. Então, quando o aplicativo é carregado, a gente está falando para ele, olha, carrega o tab. E dessa vez a gente não vai querer mais isso, a gente vai querer que ele carregue primeiro o alf. Então, aqui no alf é onde ele vai decidir aqui se é para carregar o sign up ou os outros, né? Agora, com essa definição aqui, a gente tem o sign up, e aí eu posso voltar aqui no layout e trocar aqui para o login. Quando eu troco para o login, ele não renderiza porque ele já está nessa tela. Só que se eu atualizo o aplicativo aqui, você vai ver que o login é o primeiro a ser carregado. Ué, voltou? Deixa eu ver aqui, tá alf, initial route name. Dei uma pesquisada e acontece que a parte de redirecionamento aqui, a gente tem que criar aqui um index.tsx aqui, é um componente aqui que vai ficar na raiz do nosso app e ele vai ser responsável por definir como a aplicação ela vai comportar. Então aqui a gente define aqui um context index page, um const, uma variável, e a gente põe return aqui, a gente vai retornar um JSX aqui. A gente vai também exportar esse index page. E o que a gente vai retornar aqui dentro? A gente vai retornar um redirect do Expo Router dizendo qual é o href que a gente quer. E nesse caso, a gente quer o alf/login, que é justamente aqui a página que a gente quer aqui dentro. A gente fecha ele aqui e aí agora, quando eu atualizo a tela, ele faz o controle aqui certinho. Se eu colocar aqui sign up agora, eu vou atualizar a tela, ele vai me levar aqui para sign up. Beleza? A gente vai deixar aqui login mesmo, que é o que a gente quer por agora. Essa index page aqui depois, a gente vai colocar algumas regras aqui de verificação se o usuário está logado, se ele não está. Então, por exemplo, aqui a gente pode até já definir aqui a const authenticated false. Deixa eu deixar fixo aqui por agora. Se authenticated, se ele tiver autenticado, a gente joga ele lá para dentro do tabs. Se ele não tiver autenticado, a gente joga ele para o login. Então isso aqui já é uma regra inicial aí para a gente estar fazendo o controle aí de quando o usuário está autenticado ou não está e está abrindo, por exemplo, o aplicativo pela primeira vez. E com essa definição, a gente pode dar continuidade aqui na nossa construção. Então a gente já tem aqui o sign up, o login. A gente vai começar aqui pela tela de login.
Para a gente poder continuar, a gente vai ter que estar instalando aqui alguns packages aqui. O primeiro que a gente vai estar instalando é o React Hook Form. Esse package aqui, ele vai ser responsável por ajudar a gente a controlar aqui os formulários aqui do React. O escopo dele é bem pequeno, bem fechado, e é justamente aqui algo que vai ser importante aqui para a gente poder estar fazendo aqui o que a gente precisa. Tem até um videozinho aqui, mostra aqui, né, que você define aqui, ó, um use form. A partir desse use form ele vai te dar acesso a alguns métodos, algumas propriedades, handle submit. Esse handle submit, então olha lá, você, ao invés de pôr um name, você passa aqui os props dentro do input. Então isso aqui são um conjunto, né, de subset aqui de métodos que a gente vai estar usando para implementar. A gente vai instalar. Estou usando aqui o Yarn, vou colocar maior aqui. Vou colocar aqui o React Hook Form. Outro que a gente vai usar vai ser o Zod, ferramenta aí de validação para garantir que a gente tem os tipos corretos dos dados. Então tem um monte de método, um monte de coisa, você consegue validar método, nome, e-mail, se está no padrão correto, qualquer tipo de regra que seu formulário precise, você consegue estar construindo uma regra aqui com o Zod bem fácil de estar implementando aqui. Vamos estar instalando ele aqui também, Yarn add Zod. Já instalou os dois aqui, Yarn Hook Form e o Zod. E um terceiro package aqui que a gente vai estar usando vai ser o Resolvers aqui, ó, Hook Form Resolvers. Ele é lá do React Hook também, mas ele é especialmente aqui para fazer o link do Zod com o Hook Form. Ele cria uma bridge ali, uma facilidade de fazer as validações, integrar tudo. Então é mais um package aí que a gente vai estar adicionando. Vou deixar aqui na tela os três, ó. São esses packages aí, você pode dar um pause aí, copiar eles, beleza? Vamos seguindo. Instalado aí esses pacotes, rodei eles aqui de novo, o Yarn quando já está, né, roda rapidão. A gente pode dar continuidade. Então eu vou executar aqui de novo, Yarn iOS. Ele vai começar a subir aqui o emulador do iOS aqui do iPhone e a gente pode continuar, dar continuidade. Porque tem uma outra porta rodando e pergunta se você pode usar. Então ele vai fazer o bundle ali, subir o nosso aplicativo. Aqui, ó, eu não cheguei a comentar, mas essa tela aqui, ela é do Expo. É o framework aqui que faz a gestão aqui do React Native. Então, através dela você tem várias coisas aqui, como rodar Android, iOS, web, tem várias partes aqui interessantes. A gente tem aqui a criação aqui das tabs. E agora a gente pode implementar aqui o login e o sign up aqui, respectivamente. A primeira coisa que a gente vai criar aqui vai ser definir aqui form component, que vai ser estilizado aqui. Para estilizar a gente vai usar esse styled aqui do Tamagui. Quando você define ele, você passa um componente de base que você quer utilizar. Então a gente vai passar aqui uma view. Só que a gente vai passar uma prop aqui que é a tag. Usa os atributos de uma view, mas quando você for renderizar, eu quero que ele seja um form, uma tag de form. Então é bem interessante. A gente também vai colocar aqui Flex Direction Row e também Max Width aqui de 100% aqui. Max Width 100%. Nosso form component aqui, ele vai ser a base que está renderizando. E a gente vai começar a trabalhar os componentes aqui dentro. Algumas propriedades aí que vão ser importantes aqui também a definir. Vamos começar a colocar alguns inputs aqui dentro. Um dos componentes importantes aqui para os inputs que a gente vai estar trabalhando vai ser o controller. Ele é responsável por fazer a gestão dos inputs. Então a gente vai importar ele lá do React Hook Form. Esse controller, a gente vai colocar ele aqui dentro de cada input e na nossa aplicação. Então a gente vai começar aqui definindo aqui os nossos componentes. O primeiro deles aqui, a gente vai pôr um label aqui do Tamagui, escrever aqui, beleza, teste. A gente também vai estar importando aqui o input aqui do Tamagui aqui. A princípio, nós já temos os dois aqui, só que a gente tem que formatar eles de forma que a gente possa ter aqui login, user e password.
Aqui a gente vai colocar aqui, ó, user e password. Mas só de cara aqui já dá pra gente ver que a gente vai ter que ficar duplicando essa estrutura aqui, então eu já vou construir aqui um input aqui, um componente aqui chamado input component mesmo. Ele vai receber aqui label e a gente vai retornar um JSX aqui dentro. A gente vai pegar esse cara aqui, colocar ele aqui dentro, retornando. Como aqui eu estou retornando 2 elementos, né, na raiz, então o React ele não gosta disso. Você tem que retornar somente um. Então a gente põe esse fragment aqui, chama fragmento. Ele encapsula todo mundo ali de uma forma virtual. Nosso form component aqui, a gente passa o label para ele. Esse aqui vai ser user. Component label user password. Beleza. A gente já tem esses 2 componentes aqui. Aqui vai ser input component. E a gente põe aqui para abrir o form component aqui. Acabei removendo aqui sem querer. Ele está falando que não reconhece. Okay. Então tem que fechar esses dois aqui que eu esqueci. Beleza. Então a gente já tem ali passando o label, a gente não substituiu. Uma outra coisa que a gente vai ter que passar vai ser o name, né, desse form. User name password. Pode pôr aqui também nos nossos props aqui para receber o name dele. Então aqui a gente pode passar aqui no input essas novas props aqui, name igual a name aqui no input. Ele está falando aqui que está recebendo o N. Na verdade aqui a gente vai para o ID. Tá tocando esses caras aqui. Eu tô usando aqui o atalho Command D aqui para substituir todo mundo. Você pode fazer aí. Então a gente vai estar usando aqui o ID, no caso o name aqui a gente não vai estar utilizando. Outra coisa que a gente vai receber aqui vai ser o value. Então mesma coisa aqui do ID, passa uma prop e seta ela aqui. E a gente também vai estar passando ela aqui. Uma vez que a gente definiu aqui nossos componentes, a gente agora vai trabalhar aqui com o Zod. Para isso, a gente vai criar um esquema. Um esquema, de forma bem simples, é uma estrutura de dados que a gente quer definir ali para esse input que a gente vai estar trabalhando. A gente vai ter um login form esquema, que vai ser igual ao Zod z, vai ter importando aqui em cima import z from Zod. E aí a gente vai estar colocando aqui z.schema. A gente vai estar colocando aqui z.object. E a gente pode passar aqui o nome dos inputs que a gente vai estar trabalhando. E-mail, que vai ser z.string. E também o password, que vai ser um z.string também. No caso aqui, a gente pode estar também colocando aqui um ponto e-mail aqui. No final, que a gente está colocando mais especificidade, né? Um string do tipo e-mail. E a gente pode estar declarando aqui que uma mensagem caso o usuário preencha algo que a gente não espera. Então, e-mail incorreto. E aqui a gente tem o mesmo que é um min aqui. A gente pode pôr um min, a gente passa o 6 e passa o message aqui também, dizendo que password, senha mínima de 6 caracteres. Beleza? Uma vez que a gente tem aqui esse esquema construído, a gente pode agora começar a implementar aqui o React Hook Form. A gente vai estar usando ele integrado aqui com o Zod, né, para validação. Então, aqui, ó, essa parte aqui é bem parecida aqui com o que a gente vai estar usando. E ela tem principalmente aqui o Form Submit, que a gente vai estar implementando. E tem essa parte aqui do Use Form. Isso aqui, ó, vou estar copiando aqui, a gente vai estar usando essa estrutura. Então, aqui, a gente tem dois componentes que a gente vai ter que importar aqui. A gente vai importar o controller e o Use Form. Ambos são do React Hook Form. Beleza. Esses dois componentes aqui, eu só tenho que confirmar aqui se o controller também vem. Beleza. Esses dois componentes,
a gente vai estar utilizando aqui na nossa construção aqui do input. O controller vem aqui, a gente vai colocar ele aqui como o pai aqui desse input component, e ele vai receber alguns dados aqui. Esses dados aqui a gente já vai preencher ali deles. O useform, eu copiei aqui da documentação aqui do Get Started, né, do Hookform, e a gente vai estar colocando aqui, no caso os default values aqui de ambos vão ser vazios, né, então aqui o default values a gente põe o nome lá que a gente definiu. Nesse caso vai ser e-mail vazio e password vazio. Então se tivesse aqui algum padrão aqui a gente poderia estar usando. Além disso, a gente vai também colocar aqui o resolvers. Então, aqui, ó, o resolver vai ser o Zod resolver. Então, os resolvers aqui, a gente vai colocar o Zod resolver. Esse Zod resolver, deixa eu ver se ele importou ali, é lá de onde a gente instalou do Hookform Resolvers. Esse aqui também é um package lá do React Hookform, e ele faz o binding, o link do form com a validação em si. Aqui a gente passa aqui o esquema que a gente definiu. Então a gente vai falar aqui, olha, eu quero que você valide esse formulário aqui usando esse esquema aqui como referência. Aqui eu acho que é porque eu não tipei. Então vamos construir aqui a tipagem aqui que ele espera. Isso aqui é padrão, você vai construir uma vez aqui e vai utilizando nos outros essa estrutura. A gente tem que definir aqui um type, na verdade, não é nenhuma variável não. Aqui a gente tem que definir um type, que a gente vai chamar aqui de login form data igual z.infer igual z.infer, e a gente passa aqui o login esquema, que é o login form esquema. Type of. Aqui vai ser o login form data. Ele vai ser igual ao z.infer. Isso aqui é para fazer inferência dos tipos que a gente vai precisar. E a gente vai passar aqui um type of login form esquema que a gente já tem definido. Esse login form data aqui a gente pode usar aqui no resolver. Não, esse a gente vai usar aqui no useform. Esse login form data a gente vai usar aqui está errado, é resolvers, e a gente pode definir aqui no useform o login form data. O default values, ele está falando aqui que... tá faltando uma vírgula aqui, beleza. A gente pode continuar. Então aqui a gente já definiu o control e o handle submit. O handle submit aqui, a gente vai estar colocando aqui no form component. O handle submit a gente vai estar usando aqui num button aqui. A gente pode estar definindo aqui o button lá. A gente vai utilizar o button que a gente declarou lá atrás. Então ele está aqui dentro de components. É o único componente que a gente tem até então. E a gente pode estar utilizando ele aqui. A gente vai colocar um onPress para quando ele for clicado, chamar o handle submit. Esse handle submit vai chamar aqui uma função aqui de um handle login aqui, que a gente vai declarar aqui. A gente vai declarar aqui embaixo, aqui, const handle login. E a gente põe aqui um data aqui, algo do tipo. A gente põe aqui um data. Esse handle submit vai estar chamando o nosso handle login. O handle login a gente passa aqui como parâmetro aqui para ele.
Então, quando for clicado, ele vai chamar o handle submit lá do React Hook Form, vai fazer todos os testes, validações se forem necessárias, e aí então vai estar chamando o nosso handle login. Aqui a gente pode pôr aqui um botão aqui chamado login. E até aqui acho que estamos. Vamos ver aqui. Agora falta a gente fechar aqui o component de os inputs, né? Os inputs eles ainda não estão funcionando. Vou deixar um alert aqui. User login. Passar aqui. Então vamos pôr aqui data.email. Inclusive aqui também a gente vai mudar para e-mail. Label e-mail, senha. Deixar tudo em português mesmo. E o nosso input component aqui. Agora está faltando alguns dados aqui. A gente vai usar aqui essa referência aqui do React Hook Form. Então a gente vai ter que passar aqui para ele um name, um control e esse controle aqui. Então isso aqui a gente vai substituir. Então o field ali, ó, a gente vai deixar, mas a gente vai substituir aqui por um. Então aqui eu não quero retornar ele direto, eu quero retornar aqui um componente aqui. Tem que ser do tipo N. Então aqui a gente vai retornar aqui esse novo componente e a gente vai estar colocando aqui dentro os nossos novos componentes que a gente vem trabalhando. Aqui dentro a única coisa que eu vou mudar aqui, que eu vou pôr uma view, vou encapsular todo mundo aqui dentro de uma view, que a gente vai ter que customizar isso aqui um pouco ainda. Beleza. Aqui ele está retornando um erro. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. Ele está falando que tem alguns elementos aqui que não estão aderentes aqui. Ok. Ok. Então tinha a ver ali com o fechamento ali do componente ali, que não era mais necessário. Dentro aqui desse field, a gente recebe algumas coisas aqui que a gente vai estar utilizando. Uma delas é o value. Então, o field aqui dentro tem algumas propriedades aqui, ó. Name, blur, change. Então, a gente vai estar utilizando aqui principalmente o value. A gente também vai estar colocando aqui nesse input o input, o onChange dele aqui, ó. OnChange, a gente vai estar colocando field.onChange. E também o blur. Então, onBlur, a gente coloca aqui field.onBlur. Então, esse input aqui, o name... name agora a gente pode voltar ele. A gente vai receber ele também. O name vai vir lá do nosso input component. O nosso input component, ele recebe aqui o control. E a gente vai estar passando ele lá para dentro de cada input. Então a gente recebe aqui ele também, o control. Esse control, ele vai ser responsável por justamente fazer toda o bind dos dados, dos inputs aqui, da renderização. Então esse render aqui, por exemplo, ele expõe o field. Então esse controller aqui necessita do control. E ele vem lá de onde a gente define nosso input. Isso vai nos ajudar porque depois a gente vai poder usar esse mesmo input aqui nas outras telas que a gente vai estar construindo. Deixa eu ver aqui, no caso, value a gente não vai estar recebendo. O ID sim, então a gente passa aqui ID e-mail. Não, o ID já está definido, inclusive. Deixa eu quebrar isso aqui para ficar mais fácil aqui para a gente poder estar acompanhando. Então, o ID já está definido. O label está ali. Então, deixa eu ver aqui qual que é o que está faltando. Label, control, name e ID.
Tá, é o name que tá faltando. Então a gente passa aqui name e-mail. Beleza. E aí a gente faz a mesma coisa aqui pro password. Password. E a gente escreve aqui senha. Beleza. Então a gente tem os dois componentes aqui. Vamos ver como é que tá ficando. A gente tem aqui os dois aqui. Nesse caso, a gente tem que agora começar a customizar um pouco. Deixa eu ver o botão. Ah, o botão tá aqui, ó. Ele tá sem nenhuma customização aqui, ó. Aí ele, quando clica, ele fica do jeitinho certinho. Então agora a gente tem que começar a formatar isso aqui para ficar mais interessante. Deixa eu só verificar aqui se ele está validando corretamente. Para a gente poder ver isso, a gente vai estar recebendo aqui o form state também. E a gente põe aqui um console.log aqui. Vamos ver aqui se o onPress dele está entrando corretamente aqui. onPress, handlePress. Vamos ver se ele está entrando aqui dentro. console.info handle login, handlePress aqui. Vamos ver no nosso terminal, quando tiver um clique, os logs que a gente coloca, eles aparecem aqui. Então, olha, o handlePress está entrando. Então, até aqui ele está funcionando, mas talvez ele não esteja entrando ali. Também está entrando. Ok. Ok, então o handlePress ele está entrando nessa chamada aqui. Por que que o alert dele não foi chamado? Vamos verificar aqui lá no login. Deixa eu colocar o console log aqui, porque eu acho que quando ele retorna erro, ele não passa para o login. O login é só quando tiver um sucesso que ele vai entrar aqui. Então qualquer erro, ele vai ficar aqui, ele vai fazer o re-render da tela. Olha aqui, ó. Ele trouxe o default values, o form state trouxe o default values e mais nada. Quando a gente acessa ele através do objeto, ele acaba não trazendo os erros aqui. Então a gente tem que fazer dessa forma assim. Erros. Quando a gente aplica o objeto aqui dessa forma, ele passa a expor os erros aqui encontrados. Então, a princípio, ele não traz nenhum, porque a aplicação não tem nenhum erro. E aí, logo que eu tento efetuar aqui o login aqui, ele já atrasa lá o e-mail incorreto, do tipo e-mail, e invalid string. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, vamos pôr assim aqui, ó, se eu colocar aqui 7, ele ainda está trazendo, mas também ele está, parece que o value, ele está perdendo o value. O control eu estou passando, ok. E aqui dentro, eu acho que aqui dentro eu não deveria colocar um blur. Deixa eu ver se o blur aqui dentro está correto. Não, na verdade o value aqui ele tá perdendo a referência. Bom, aqui ele tem essa mesma estrutura aqui. Vamos manter ela, porque pode ser ela que está gerando o problema. Vamos ver aqui. Não é isso.